Opa, estava ouvindo vocês aí. Boa tarde, Rovai, Dri, Roberto, doutor Bertoldo. Curtindo aí o aniversário que eu perdi. Mas foi bom não ter ido, viu? Porque eu ia me sentir tão deslocado. Porque foi uma... Ele levou um susto, né? Porque é óbvio que ele está percebendo que está havendo uma modificação na maneira com que as pessoas enxergam o Zé, né? Parece que estão vendo de novo aquele Zé Dirceu, o verdadeiro Zé, né? Parece que estão tirando, as pessoas estão tirando os antolhos, né, que foi provocado pela P470, Roberto Jefferson, domínio do fato, aquelas coisas todas, né, Rovai, que a gente sofreu tanto, Dri, doutor Bertoldo também deve ter sofrido, mas a gente, na época, foi quando a gente começou essa luta na internet, né? Eu como ator, vocês como jornalistas, e os blog-prog da vida. E o Dirceu, realmente, né? Ele era o segundo homem da República, né? E certamente teria sido o presidente se, mais uma vez, as forças de direita não tivessem interrompido o processo democrático. Eu não sei o que o doutor Roberto acha. Não, eu acho assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu diria para você que não é que as pessoas estão revendo. O que eu tenho sentido, Zé, posso chamar de Zé, né? Claro, claro, por favor. Todo Zé vira Zé, né? Todo Zé vira Zé. Não, eu sou Zé desde que nasci. Então, as pessoas, eu acho que quem acreditava no Zé Dirceu nunca deixou de acreditar. Ele é um cara especial, o Zé. O que ele falou ontem foi de uma grandeza sobre a fragilidade da democracia que o país vive e da relação que existe, que isso existe com a desigualdade social que a gente está vivendo. Não existe, enquanto a gente tiver quando ele fala numa revolução social, todo mundo achou que ia falar em arma, né? Ele fala que não é possível 1% do povo brasileiro ter mais do que 100 milhões. Isso não, é uma revolução social, mas não quer dizer que seja uma revolução armada, que ninguém vai pegar arma para fazer isso. Quer dizer, não, e você vê o seguinte, o que me impressiona é essa turma da Faria Lima, essa turma, a classe média também, que não percebe que são eles os principais, eles sofrem com isso também. O problema do país não é um problema, o problema social atinge todos nós. Você lembra que o Zé Dirceu, antes da chegada do Palocci, o Zé Dirceu era, de uma certa forma, aceito na classe média. Porque o Zé Dirceu era de classe média, branco, intelectualizado, fez PUC, a gente estudou na PUC juntos, fizemos direito juntos, depois fomos presos juntos, ficamos na mesma cela, depois eu fui solto e ele foi lá para a praia, aí perto de você, aí, Rovai, ele foi lá para aquele fórum Praia Grande? Praia Grande, né? Que tinha um fórum. Tinha um Forte Itaipu ali, Praia Grande. Forte Itaipu. Forte Itaipu, Praia Grande. Ele foi para lá? Ali tinha prisão política. Foi lá que aquele secretário de Segurança Erasmo Dias fazia dia sim, dia não, simulação de fuzilamento. Botavam um ou outro na frente do pelotão de fuzilamento e dava aquelas ordens, né? Mirar, apontar, fogo, e era festim. Mas muitos caíam mortos, porque só de susto você morre, né? Zé, você também foi torturado? Desculpa, eu não sabia da parte... Não, rapaz, eu fui solto, caiu aqui. Eu fui solto no dia 10 de dezembro de 68. Até o AI-5, a tortura era muito mais leve. Eles torturavam mais o pessoal do Partidão, que tinha uma tradição já de luta. Estudantes, a gente era uns merda. Eu tinha 20 anos, bicho. A gente era Haviam gênios como Zé Dirceu, Zé Travassos, Vladimir Palmeira, Benetazo. Haviam gênios que já com 20, 25 anos tinham uma capacidade de compreender o mundo, compreender a política,
que começaram a estudar muito cedo e tal, e eram cabeças mais políticas do que eu. Tanto que eu fiquei sempre com o pé nas duas canoas do Centro Acadêmico. Eu era diretor do Centro Acadêmico e diretor do Tuca, onde a gente fazia teatro e tal. Então, eu sempre ficava com o pé nas duas canoas. Eu não aguentava 2 horas, 3 horas de reunião discutindo Marx. Eu não aguentava. Aquilo, para mim, era um terror. Mas eu aguentava 5 horas de ensaio repetindo a mesma coisa, sem problema nenhum. Mas uma coisa curiosa que aconteceu quando o Zé Dirceu virou ministro da Casa Civil, o Zé volta e meia me ligava para ir lá para a gente conversar. Era uma dificuldade conversar com ele, porque era interrompido a cada 1 segundo, entendeu? Você não conseguia terminar uma frase. Tocava o telefone, entrava o secretário, o Palocci estava vindo, não sei quem estava chegando, o Lula está chamando e tal. Mas o Zé gostava muito de ouvir a minha opinião sobre o governo, uma opinião que, embora fosse, claro, meu amigo de esquerda, petista e tal, mas era uma opinião de quem não estava no governo, entendeu? Eu não me meto no governo, é que nem esse agora. Tem gente que me pede emprego, pede coisa para vender, não sei o que. Eu não me meto, eu não fico ligando para ministro, porra. Eu ligo para dar feliz aniversário. Eu não fico me metendo. Meu negócio é Twitter, eu não ligo para Janja, eu não ligo para o Lula. Quando dá saudade, eu ligo lá para o embaixador que fica do lado do Lula. O Lula pode falar? Pode. Ô, Lula, estou com saudade, um beijo. Mas não há nenhuma interferência política. E o Zé sabia disso, e o Zé me chamava lá para perguntar como é que eu estava vendo o governo, né? E uma vez, eu lembro que no 2000 foi quando deu o Zé Dirceu ficou fazendo uma aliança com o PMDB. Lembra que a filha do Sarney havia desistido até de ser candidata a alguma coisa para compor com o PT, e o Lula, num domingo, chamou o Dirceu e falou: não quero. Foi logo na formação do primeiro governo, isso. E aí o Dirceu teve que começar, falou: bom, então vamos ter que pegar os pequenininhos, juntar um monte de pequenininho. E o que os pequenininhos queriam? Que o PT pagasse dívida de campanha, né? Sempre essa história da dívida de campanha. E o Roberto Jefferson conseguiu dar um golpe, né, no PT, no Zé Dirceu. Pegou lá, enfiou no bolso seus 4 milhões, que era a dívida, e explodiu o sistema, né? Que era um sistema que sempre existiu. O partido tinha dívida, não havia fundo partidário, né? Cada partido que se virasse. E o partido, tendo ou não dívida, ele para compor com outro, ele pedia ajuda para o pagamento da dívida. Era uma coisa tão maluca naquele tempo. Eu tenho um amigo que é deputado. O Bertoldo foi preso naquele momento, Zé Quem? O Bertoldo foi preso naquele momento. Naquele momento, né? Só para contextualizar, naquela época, eu era advogado do MDB, do PMDB. Fui eu que fiz essa, foi daí a minha aproximação do Zé Dirceu, porque fui eu que acabou, eu não, mas eu, num conjunto fechou, de pessoas, que fechou o apoio. Exatamente. A gente tinha a liderança lá que foi um apoio, foi dificílimo, né? Demorou. Sim, mas era fundamental, porque o MDB, na época, tinha 108 deputados. Né? Então, para que se desse governabilidade ao primeiro governo do Lula, era fundamental que o MDB estivesse junto. E você tem ideia por que o Lula, na última hora, resolveu melar o assunto? Não, aí eu acredito. O Lula... Era o Ministério das Minas e Energia, ele não quis dar e ficou com a Dilma, não foi isso, Bertoldo? Não, teve 2 fases. Teve um momento em que ele porque ele não fechou o acordo, e teve um momento em que ele fez o acordo, que é no segundo tempo ele fez o acordo. Mas no segundo tempo, depois do Roberto Jefferson, né? Depois do Dirceu. Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. Tanto que nesse acordo, o MDB acabou me indicando para ser conselheiro de Itaipu, na época. Ele nomeou o Eunício Oliveira para ministro das Comunicações.
Houve também... Por isso diziam que eu era o responsável pelo mensalão do MDB. Você sabe que eu acho que eu fui na posse do Eunício? Eu acho que eu fui na posse do Eunício. Alguém do PT me convidou que precisava uma representação, assim, eu acho que eu fui na posse do Eunício. E o Eunício era o líder do MDB, foi muito importante. O senador Renan Calheiros também, que sempre foi uma pessoa mais ligada ao nosso campo de esquerda, também colaborou muito. O próprio presidente Sarney, que é uma pessoa que também é outro injustiçado no Brasil, Sarney, porque tem gente que não gosta dele, mas eu acho que eu dedico a ser um maior respeito. Sabe respeito. como a gente chamava no meio artístico o Zé Sarney? Zé do Patrocínio, porque ele que criou a Lei Sarney. Depois o Rouanet tomou o nome dele, porque o Rouanet foi um ministro insignificante, totalmente insignificante, mal visto no Itamaraty, um diplomata completamente... E me mexeu na lei Sarney e acabou tomando o nome. Agora se arrepende, né, depois do bolsonarismo, porque virou... Mas era a lei, chamava Lei Sarney. E o Sarney tinha algumas estatais, que eu me lembro da Eletrobras, por exemplo, que o Sarney ligava lá para o diretor de patrocínio da estatal e pedia patrocínio para peças de teatro. E o Sarney tinha um certo, no mínimo, um verniz cultural. O Sarney nunca foi um idiota. O Sarney lia, escreveu. Você pode não gostar do que ele escreveu, mas ele tinha uma proximidade com as letras. E ele conhecia peças de teatro. Às vezes ele perguntava, o que você vai montar? Vou montar um Brecht. Oba, qual? Fulano de tal. Merece um patrocínio. Ele já tinha lido a peça. Quando eu fui fazer A Mulher Sem Pecado, Nelson Rodrigues, eu me lembro ele, o Pedro Malan, o vice-presidente Marco Maciel. A nossa vida era boa, né? Os políticos liam teatro. Todos eles conheciam a obra de Roberto. Agora, né? Tudo bem. Ele sabia que A Mulher Sem Pecado era a primeira peça do Nelson, que nunca tinha sido montada, porque Vestido de Noiva foi aquele sucesso e tal. E o apelido do Sarney era o seu Zé do Patrocínio, porque ele ajudava muito a classe artística. Mas o Zé do Patrocínio é o Zé da democracia também, é mais um Zé da democracia, porque a presidência da República dele foi que permitiu a transição. E hoje, quando a gente vê o que os militares tentaram fazer com o golpe no governo Bolsonaro, a gente vê o quanto foi difícil para eles, vamos usar um termo chulo, largar o osso. Né? Porque você vê agora ontem foi verificado aí o pai do Mauro Cid vindo visitar, eu acho que a Folha de São Paulo deu, né? O pai do Mauro Cid veio visitar um acampamento. E usando a PEC, usando o escritório da PEC, computadores da PEC para promover a tentativa de golpe. Tem uma carta de um funcionário da PEC lá de Miami que diz que ele esteve lá depois que o Lula já tinha sido empossado, pedindo para limpar os computadores que ele tinha usado da PEC para promover a tentativa de golpe. Eu acho que não vai adiantar o Cid Filho delatar, não. Acho que o filho de Cid Pai vai entrar de per si num processo... Viu, Zé? Aí vamos aonde que essa coisa pega, que não tem nada de patriotismo, né? Vamos voltar a dizer, tem gente boa no Exército, tem gente muito ruim, que é o exemplo desse cidadão. Porque um cara desses, além do soldo que ele recebe do Exército, ele recebia da Apex algo em torno de $12 mil. Nós estamos falando de R$60 mil. Então, um cara desses vivia em Miami, ganhando R$90 mil, tramando golpe. E devia ter auxílio moradia. A Apex deve dar auxílio moradia. Com certeza. Deve dar carro, secretaria, segurança. Vivia como na Babo, né? Hoje quem está na Apex é o Jorge Viana. Né? O Jorge deveria fazer, que é uma grande pessoa, deveria fazer um levantamento, porque deve ter muito general ainda escondido em escritórios da Apex. Tem escritório no mundo inteiro.
Num dos canais que a gente chamava de progressista, desses canais independentes, como é o caso aqui da Fórum, eles estavam discutindo isso, que houve uma denúncia, uma cartinha de um funcionário de carreira da PECS denunciando o general Cid e contando coisas não muito boas para a carreira dele. Houve uma denúncia para a diretoria da PECS. Eu tenho certeza que o Jorge Viana deve ter um departamento de compliance na PECS, alguma coisa assim. Deve. Zé, deixa eu me dar uma última palavra aqui para o Bertoldo, porque ele deve ter outras atividades. Fazer o encerramento e a gente conversa mais um pouco aqui, você fica mais um pouquinho com a gente. Tá legal. Bertoldo. Você está me abrindo a palavra? Abrindo a palavra para você fazer o encerramento. Só agradecer novamente o convite de vocês e dizer que foi uma honra ter dividido com o Zé de Abreu aí essa... honra é minha. Esse debate. E dizer o seguinte, só para concluir uma coisa muito importante, que a gente acabou... Eu deveria ter sido artista também, porque eu divago de monte, como você, por exemplo, disse há pouco. Mas o Zé Dirceu, a gente começou toda essa conversa falando do Zé Dirceu. O Zé Dirceu cresceu ainda mais. Você vê ontem o discurso do Zé ontem foi de uma grandeza, foi de improviso e de uma grandeza, de um equilíbrio, de uma visibilidade da realidade brasileira como poucas vezes eu vi alguém fazer. Talvez seja a pessoa que mais conhece o Brasil. Ele conhece muito o Brasil. Uma noite na casa do Moreno, Jorge Bastos Moreno, lembra, Rovai? Claro. Tinha a laje do Moreno, que ele fazia as festas aqui. Uma vez eu fui lá com o Zé Dirceu, ele pediu para eu levar o Zé. E quem queria falar com ele, aquele editor do Globo, como é o nome dele, que tem um nome esquisito? Agora tem uma coluna uma vez por semana. Selene. Eu queria conhecer o Zé. Aí ligamos falei para o Zé falou, claro, traz ele aí. Aí ele foi. Meia hora depois, eles estavam discutindo o Brasil como se tivesse conhecido há 50 anos, entendeu? O Zé Dirceu sabe o número, a quantidade, a tonelada de carvão que sai do interior de Minas e vai fazer ferro na Turquia, sei lá, é um negócio de doido. Mas depois de uma hora de conversa, a impressão que tinha é que eles estavam do mesmo lado discutindo as grandezas do Brasil. 3 dias depois, o Celeno escreveu um artigo descendo a boca no Zé Dirceu. Gente, o Rovai, Zé e Dri, muito obrigado. Obrigado. Eu achava importante concluir com essa visão que eu tive do Zé. O Zé está ainda melhor, eu diria, ele cresceu, ele adquiriu uma sabedoria ainda maior. E a gente quer ver... Além o Zé, você falou que muita gente que conhecia o Zé continuou respeitando. Eu passei momentos com o Zé em Brasília, em aeroportos, em restaurantes, que foram terríveis, viu? Petistas assim, doentes, petistas fundadores que falavam para o Zé coisas absurdas. Gente, não, você não imagina o que era. E o Zé falava, não levanta a cabeça, não discute, não vamos, deixa quieto. A posição... Filha de aeroporto era uma loucura. Eu lembro de uma das namoradas do Zé Dirceu, ela partia para a briga, a Annelise partia para a briga. Mas ele não, ele fazia era zen. Mas o que ele ouvia de petista era uma coisa assim absurda, cara. Muito mais de petista. No comecinho, traidor do PT. Era isso que era mais dolorido. As pessoas falavam absurdos. Tem petista burro também, não é só bolsonarista burro. Tem petista burro. Tem gente que não entende nada e é petista, vai fazer o quê? Dentro do aspecto... Eu vi um cara num restaurante de Brasília, que era de um companheiro gordo, um gordo que morreu há pouco. De Minas, né?
Muito conhecido em Brasília, engraçado. Amigo do Lula. E a gente foi lá num domingo almoçar, porque era o lugar que o Zé podia ir. Quando nós saímos, vieram 5 petistas. Rapaz, quase que sai vias de fato, porque falavam absurdos para o Zé Dirceu. E o Dirceu fazia a múmia, a egípcia. A Annelise que mordia a mão para não. Eu fugi para o carro, eu me tranquei no carro, porque eu não aguento. Meu lado italiano, eu não aguento. A vontade era. Porque as pessoas falavam um absurdo, traidor do partido, ladrão. Era uma coisa absurda, traidor do Lula. E teve uma época que o Lula também deu uma vacilada em relação ao Dirceu, não falava nem que sim, nem que não. O Lula teve uma época também que ficou numa saia justa difícil para ele, lembra? O Lula, até nesse mandato, não teria ligado para o Dirceu. Me disseram isso recentemente. Eu não sei se é verdade. Agora? É. Não, mas chamou o Dirceu por palco um dia desse, ué. Lembra? Chamou o Dirceu por palco num festejo que teve lá em São Paulo há uns 4, 5 meses. Não, o Dirceu está de boa com ele, está de boa. Legal. O Dirceu Bertoldo, salve, Bertoldo. Obrigada, viu, Bertoldo? Tchau, Bertoldo. Se a gente fica aqui, eu vou te alugar o dia inteiro. A gente toma o programa deles, tá louco. Não, fica tranquilo. Tá, obrigado. Um abraço para todos. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau. Valeu, prazerzão. Você ganhou um processo aí esses dias, é mesmo? Eu tenho 19. Mas você ganhou de derrotar. Não que tomou mais um. 19. O juiz não deu provimento a um processo que eu recebi de um jornalista que era da Veja. O Nassif sabe bem a história dele. Parece que ele chegou até a mudar a lista de livros, né? Da Veja para botar o dele em primeiro. Acho que criou uma nova fase, assim, livros não ficção. Era uma coisa que não era ficção, não era romance, não sei. O Nassif sabe bem a história do Sabino, né? Depois fundou o Antagonista e tal, e me processou. Mas o juiz não deu provimento, eu fiquei sabendo através de um jornalista, e o juiz não deu provimento porque o juiz diz que ele me ataca tanto quanto eu ataco, que virou bate-boca, entendeu? Ele começou a me atacar ainda na Veja. Eu fiz um ou 2 ataques ao Sabino só, que eu me lembre. Ele não fazia parte porque ele tuitava pouco. Mainardi não. Mainardi ele teve brigas homéricas. Mainardi também me processa. Ainda não foi julgado o caso, porque o caso do Mainardi teve um problema da intimação. Alguém assinou a intimação por mim. E o processo correu sem eu estar intimado. São tantos processos, eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que teve algum problema, porque todo mundo sabia que eu estava morando fora. Eu não podia ter assinado aqui, porque eu moro fora desde 2014, eu só fico aqui quando estou gravando. Então, eu tuito de fora, né? Todo mundo sabe, eu boto foto de outros lugares e tal. E eles ficam falando que eu fujo. Eu não fujo, eu venho fazer novela toda hora. Eu fiz mais 2 de seguida agora. Eles não conseguem me achar no estúdio da Globo, não entendo muito bem, mas enfim. Mas então, o juiz, nesse caso, disse que era bate-boca, que um atacava o outro, portanto não havia por que o juiz julgar, e não deu provimento, e ele vai ter que pagar as custas, 10% de advogado. Ele queria 100 mil, rapaz, de danos morais. 100 mil, ia ter que vender meu apartamento. Esses caras são loucos. Agora vamos ver, mas tem vários. Eu não sei porque eu não... para não enlouquecer, eu não sigo. Mas tem um jornalista do Globo, eu acho que trabalha para o Anselmo Góes, eu não sei. Eu acho que ele fica vendo lá nos processos. Volta e meia ele me manda algum. Tinha do velho da Van, tinha do bispo Malafaia.
Parece que o velho da van processou mais de 3 mil pessoas e aí deu um problema porque a justiça começou a ver que eram os mesmos processos, mudava um pouco o nome da pessoa. E isso é uma maneira de usar a justiça, litigância de má-fé, não é? Você entra com um processo contra 3 mil jornalistas, você contrata um escritório, deve ser a van. Põe a mesma coisa ali, né, e vai entrando para diferentes pessoas. A gente recebeu muitos processos nesses últimos 4 anos nos 4 anos do Bolsonaro. Vocês são campeões, né? Vocês, eu, Nassif... O Nassif... Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim. O Blog Prog, né? Blog Prog, a gente começou... É engraçado isso, né? Porque eles normalmente eles não processam o Globo, né? Nem Estadão, nem Folha. Ou pelo menos a gente não fica nem sabendo. Agora, nós pequenos, a gente leva processo pra caramba. É uma maneira de tentar nos calar, né? É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui da Andréa Cristina. Zé, seria possível, através da cultura, explicar o povo sobre democracia, socialismo, comunismo liberal, poder do voto responsável e útil? Sem dúvida nenhuma que seria possível. Agora, aí depende do que você entende como cultura. Obviamente que você fazer uma palestra, dar uma aula, você está fazendo cultura. Outra coisa, como o Brecht dizia, se você estiver usando uma peça de teatro para, através de metáforas, através de jogo de palavras, você passar a democracia, socialismo, comunismo, isso que a Andréa está dizendo aí, através de uma peça de teatro, através de uma poesia, através da letra de uma música, eu estou dizendo, não de maneira direta, né? Maneira direta, você vai e faz uma palestra onde você discute a diferença entre o capitalismo, o comunismo, a diferença de comunismo e socialismo. Então, você fala de maneira direta, você tem aquele assunto. Uma outra maneira, você monta uma peça de Brecht. Eu gosto de citar Brecht, porque, para mim, é um dos autores mais politizados. E, por exemplo, o senhor Puntilla e seu criado Mate. O senhor Puntilla é um milionário que tem um motorista, que é o Mate, e o senhor Puntilla é um capitalista nojento, fazendeiro que trata mal todo mundo. Mas ele gosta de beber. Chega às 5 da tarde, ele começa a beber. Quando ele bebe, ele fica comunista. Ele fica bonzinho, ele começa a tratar bem todo mundo, ele quer dar presente para o motorista, ele quer arrumar a namorada para o motorista. Aí, no dia seguinte, ele acorda de novo de mau humor e aí ele quer desfazer tudo que ele fez no dia anterior. Então, o Brecht está dando uma aula, através da comédia, né, que você ri e tal, de como o capitalista pode ser sacana. Quer dizer, ele chega a dizer, o capitalista, eu só me sinto humano quando eu estou bêbado. Isso é de uma profundidade incrível. Quer dizer, por isso que quando ele bebe, ele fica bom, ele fica humano. Ele adquire o dom da humanidade, né? Agora, quando ele está sóbrio, não. Ele é um capitalista ferrenho, desumano, portanto. Mas eu acho que sim, eu acho que existe esse caminho mais direto. Eu já tive um projeto, eu sempre dá vontade de fazer de novo. É que cinema é difícil, era sobre cinema, era ficar uma semana em cada cidade do Brasil, passando filmes brasileiros históricos. Depois quando acabou a ditadura, a gente sempre fez filme histórico, mas depois da ditadura a gente fez muito filme histórico. A gente conta a história do Brasil através do cinema tranquilamente, de várias maneiras. Eu, na época, eu tinha escolhido 6 filmes, que seriam um festival de 6 dias, né? Acabava no sábado, com palestra dos diretores, dos atores e tal, e fazer um projeto governamental mesmo, de usar a forma indireta. Por exemplo, passa o filme do Lamarca. Aí se discute o período da ditadura militar. Passa o filme Guerra de Canudos. Se discute o poder do Exército para intervir contra o povo brasileiro. Que o Exército brasileiro
matou mais, historicamente, brasileiros do que estrangeiros. O exército brasileiro sempre lutou contra o seu próprio povo. Então, você bota numa Guerra de Canudos, estou dando exemplo. Mas, então, tem muitos filmes brasileiros que dá para você, de forma indireta, através do cinema, e depois, da forma direta, através do debate feito depois, de explicar explicar a política. Eu acho que sim, eu acho que o que a Fórum, 247, como é o nome dele, do Democracia lá, o que faz tudo sozinho, que era conversante, lá do nosso tempo. O Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães. Eu acho que essas formiguinhas que a gente começou, a gente fez muito isso, né? Eu acho que a gente é responsável, me boto meio no meio disso, porque eu participava primeiro através de blog, depois através do Twitter. Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa, conseguiu abrir muitos olhos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me pensando, Vaidri, era mais fácil a gente conversar com Coxinha, quando a gente era mortadela, do que conversar com o Bolsominion. Os Coxinha ainda tinham alguns que dava para conversar, para discutir. Sim. Dava. Se conversava, amigos, né? Ficava 3 dias discutindo com o Coxinha a respeito de política, de privatização ou privataria. Havia discussões com a Landau, sei lá o quê. A gente ficava 3 dias discutindo com a Landau. Havia a possibilidade de uma conversa entre forças oponentes, né? Adversárias, mas não inimigas. Né? A gente nunca foi inimigo, PSDB e PT. A gente era adversário, ferrenho, muito ferrenho. Pegava pesado. Eu lembro uma vez, eu briguei com o André Lara, não, Matarazzo, André Matarazzo. André Matarazzo. André foi também, mas se discutia, né? Se tentava o mínimo. Teve aquele outro lá que foi prefeito de Manaus, que ameaçou dar porrada Arthur Virgílio. Aí fui para Manaus, passei um mês lá para conseguir eleger a senadora do PSDB. Como é o nome dela, loira? PCdoB. Claro. Ela mesmo. Esqueci o nome dela agora. Fugiu aqui. Me fugiu, mas ela foi uma batalhadora. Ficou 8 anos no Senado, né? Mas a gente tinha... Agora não dá mais para conversar com esse pessoal, né? Não. Você sabe que um cara usou ontem, para mim, vocês podem matar... Vanessa Graziotin. Vanessa Graziotin, grande Vanessa. Você sabe que um cara escreveu para mim ontem, como se fosse dele? Vocês podem matar 1, 2, 3 flores, mas vocês jamais vão poder matar e evitar a chegada da primavera. Eu falei, eu não estou acreditando que um bolsonarista com bandeirinha de Israel vem dizer isso para mim. Isso foi uma frase que o Lula usou, não sei de onde. Eu fui pesquisar e depois esqueci. Não sei, não deve ser do Lula. Não é Brecht? É Brecht? Eu acho que é Brecht. Não vão apagar a chegada das estrelas, alguma coisa assim. Mas vocês podem matar 1, 2, 3 rosas, mas não vão evitar a chegada da primavera. O Lula disse isso no dia da prisão. O cara vem dizer isso aí para mim. Quer dizer, como é que você vai conversar com um cara desse? Aí você vai lá, o cara lá é pós-doutorado, mora em Chicago, dá aula na universidade, e o cara vai usar isso para defender o Bolsonaro. Realmente, eu acho que... Para mim, o Twitter mudou muito, né? Depois, então... Ô Zé, você sabe que foi ontem, né? Ontem, se eu não me engano, foi dia do autismo, do autista. E aí eu trouxe um amigo nosso aqui para conversar com ele. Meu querido João Pedro! O artista autista mais famoso do mundo, o embaixador de governador Jerônimo, sei tudo da vida dele. Obrigado, prazer falar com vocês aqui. Ontem foi um dia importante, muito importante. E eu bombei nas redes ontem falando algumas coisas ali importantes.
E eu tô indo cada dia mais longe, indo cada dia mais longe, ficando cada vez mais importante. Foi para Brasília. Foi, há uma semana atrás eu fui lá em Brasília, fui no Palácio do Planalto pela primeira vez. Que maravilha. Fui no Congresso. Tá famoso esse menino. Olha só, deixa eu só fazer aqui uma rodada de superchats, gente. Tá bom, vamos embora. Ó, Márcia Borges presenteou com 5 assinaturas TV Fórum. O Sérgio Marcos fala, queria um nome forte assim para disputa eleitoral, igual da Daniele, né? Em Santos. É muito ruim ter um vale seco de Horizonte na disputa santista. Aqui vai ter a Thelma, que o Zé conhece bem, candidata a prefeita. E para vereador tem o Marcos Caseiro, o Caseirão das Massas, que amanhã vai estar aqui conosco. O Caseiro foi candidato a estadual na última vez? Foi, ele teve 13 mil votos, uma votação boa, gastou 20 mil reais, que era o fundo partidário. Leda Hennick mandou um super sticker. Zezito de Oliveira diz, porque as organizações de esquerda deixaram a cultura em segundo plano, diferente do pré-64 e década de 80, algo que chega a povão, mesmo com exibição em praças pequenas, cidades aqui em Minas, está em perigo, com ações de mercadores da fé, Zé Agronegócio. Ela está falando do projeto de cinema. Depois eu vou falar com o Zé no privado, porque eu tenho uma ideia aqui, quem sabe isso dê jogo. Márcia Borges diz, poderia recomendar alguns filmes? E aí o Marcos Raia fez o sorteio, o número que saiu no sorteio foi o número 27, que estava associado ao nome de Luiz Alberto Dávila Fernandes. Então, o ganhador do livro do Fernando Fernandes, só falta ser parente dele, né? Aqui, eu estou pondo o nome dele aqui, ele já mandou e-mail, Luiz Alberto Dávila Fernandes. Valeu demais, Luiz Alberto, espero que você esteja aqui, vai receber o livro na sua casa. Se você não mandou o endereço, já mande. Mas eu cortei vocês aí. Zé, quer responder as perguntas? Bom, eu acho que em relação ao governo Lula e a cultura, antes da ditadura, eu comecei a fazer teatro já no meio da ditadura, né? Então, obviamente que eu acompanhei, mesmo porque eu fiz o Juscelino Kubitschek no teatro e no cinema, e na TV eu fiz o Lacerda, Seu Pior Inimigo. Estudei muito aquela época, Bossa Nova, Cinema Novo, tudo aquilo que surgiu na época do Juscelino. Aquilo tudo foi um movimento que tinha muito a ver com o Juscelino, né? Com a alegria juscelinista, com o Brasil de Juscelino, 50 anos em 5 e tal. Agora, esse governo novo do Lula agora, a gente nunca teve na cultura tanto dinheiro quanto tem nesse governo. Eu não sei qual é. Eu sei que eu acho que a gente tentava nos outros governos ter 0,5 do orçamento da União na cultura. Eu não sei hoje quanto a gente tem, mas juntou o dinheiro da Lei Rouanet, juntou o dinheiro da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, juntou os restos que eles deixaram de gastar. Olha, só na Petrobras, em 2022, jogaram fora 1 bilhão. 1 bilhão de reais que era da cultura. Jogaram no lixo, não usaram. O governo Bolsonaro não usou. Em um ano, foi 1 bilhão da Petrobras que não foi usado. Bom, agora nós vamos ter dinheiro suficiente para a gente retomar a cultura. Agora, a retomada de um movimento cultural é uma coisa que demora. A gente, quando a ditadura acabou, a gente achou que todos os escritores iam abrir as gavetas e ia encher de peças de teatro, de roteiros de filme proibidos. Não houve isso. Eu acho que a censura foi tão forte que as pessoas se autocensuraram. Em vez de dar volta na censura, preferia não escrever. O que aconteceu foi depois, quando a censura acabou, aí sim as pessoas começaram a escrever bastante. Os teatros, pelo que eu estou sentindo, os teatros do Rio e São Paulo estão lotando. Tanto que está muito difícil conseguir teatro para fazer temporada muito grande.
Hoje as temporadas são 1 mês, 2 meses, olha lá. Já temos 3 filmes brasileiros, você pode gostar ou não dos filmes, mas que estão com mais de 1 milhão de espectadores. Já foram 3 filmes que estão batendo recordes de espectadores. A música, hoje em dia, é muito, muito difícil, né, de você medir, porque antigamente você media quantos números, quantos LP venderam, né? Daí vendia 100 mil, ganhava disco de prata e tal. Agora não dá mais. Agora, com essa coisa de streaming, é muito difícil você computar. E outra, você tem que confiar. Quando a Netflix fala lá, primeiro da semana é o seriado tal, você tem que acreditar na Netflix. Eles podem estar tentando botar fogo num determinado produto e diz que é o primeiro do mundo e você vai querer ver o primeiro do mundo, mas não existe uma coisa como antigamente no teatro havia esbate, né? Todo ano, todo mês a esbate dizia quantas mil pessoas iam no teatro, porque tinha o ingresso, né? Era uma coisa... Hoje em dia, talvez você consiga fazer isso com as empresas que vendem ingresso. Hoje em dia não tem nem mais bilheteria em teatro, vende tudo pela internet, então fica fácil você saber se os teatros estão lutando ou não. Agora, a música é muito difícil. Streaming também é muito difícil. Livro, você pode ver venda de livro, sim. Mas venda de livro também, além de ter o livro que não impresso mais, né? O livro no Tinder, Tinder não, Tinder é de relacionamento. Como é Você está andando muito no Tinder, hein, Zé? No Kindle. Eu estou casado. No Kindle e outros leitores de coisas. Também você não sabe. Será que a Amazon paga exatamente todos os livros que ela manda para o Kindle? Como é que a editora controla isso, né? É uma coisa também meio louca isso, né? Fora o que confiar, entregar, né? Entregar. Você está confiando o teu livro para uma empresa internacional que ela te manda um papelzinho no fim do mês, que ela mesmo faz. Não tem... Ainda mais que é uma coisa internacional, como é que você vai controlar isso? Quantos Kindles... Quantas edições do livro foram baixadas? É muito difícil, não tem o controle é feito pela própria empresa que vende. Então, quer dizer, eu não sei, vai ser difícil, a gente vai sentir um movimento cultural, eu acho muito mais pela onda que esse movimento cultural vai criar daqui a uns 4, 5 anos, porque as peças que estão sendo escritas, os filmes que estão sendo feitos, os núcleos de trabalho que estão sendo organizados pelo Brasil inteiro. Outro dia a ministra da Cultura me deu uma ligada, ela estava em Cuba, e a Margarete falou, conseguimos pela primeira vez, além do dinheiro da Ancine e do Mink, a Petrobras vai botar 250 milhões em cultura, e de uma maneira que cobre o Brasil inteiro, sem que falte para Rio e São Paulo. Quer dizer, existe essa preocupação, né? Eu acho uma coisa que eu estou achando extremamente importante, não só na Globo, mas principalmente na Globo, e começou com aquela novela que eu fiz, chamada O Segundo Sol, que passava na Bahia e não tinha preto. E nós, do elenco, fizemos um debate lá dentro da Globo, com o primeiro homem da Globo, na época, o Schroeder foi, o João Emanuel Carneiro, que era o autor da novela, e o Denis Carvalho. E se chegou à conclusão que não havia tempo de mudar as coisas, a novela ia estrear daqui a 15 dias, e que havia se tentado um elenco negro, mas que havia tido muita dificuldade, porque os negros trabalhavam pouco, então tinha muito pouco negro com nome para fazer a família principal e tal. E uma coisa de usar os outros personagens da novela que entrassem, advogados,
médicos, todos negros, não em função de empregado doméstico e tal, como normalmente era usado. Normalmente, né? E uma outra coisa que na época se falou, que o João Emanuel estudou muito, é que o axé foi branquizado, foi branquicizado. O axé virou Cláudia Leite, gente. Cláudia Leite, Daniela... O axé deixou de ser uma coisa negra, entendeu? Então, para fazer uma família de axé, botar um negro... Tem pouquíssimos negros no axé. A loira do Tchan... Pois virou... E foram as gravadoras de rádios que fizeram isso, viu? Existe livro sobre isso. Mas o que aconteceu depois do Segundo Sol é que realmente o Schroeder criou um negócio lá na Globo não só em relação a negros entrar nas novelas, como outro tipo de pessoas com algum tipo de deficiência, ou sei lá, não se fala mais deficiência, mas enfim, uma integração. Eu fiquei 8 meses entre uma novela e outra, na época da pandemia. Quando eu voltei, gente, eu não conheço mais ninguém nos elencos da Globo. Eu não conheço mais um ator. No Mar do Sertão, eu tinha 5 atores que eram conhecidos. Os restos são todos de fora, todos nordestinos, a grande maioria preto. Hoje você vê, tem novela, teve uma novela aí que praticamente todo o elenco era negro, com poucos brancos. Hoje você vê um número imenso de atores negros fazendo sucesso, e eu fico vendo eles tirando 10 todo dia nos jornais que falam de televisão, e eu não sei o nome, eu vou lá ver para ver qual é o rosto da pessoa. Quer dizer, há um lançamento de novos atores, novos talentos, e muito grande, muito grande. Eu acho que juntou com essa coisa da Globo acabar com aquele nosso emprego eterno, que era maravilhoso, né? Se ganhasse sem trabalhar. Eu fiquei 40 anos lá, era a melhor coisa da vida, né? Parecia que você estava no céu. Quando você gravava, você ganhava 50% mais. Quando você não gravava, você ganhava 50% menos, mas você sempre ganhava. Eu acho que com o fim disso, né? Agora não tem mais ninguém. Deve estar com uns 3 ou 4 lá contratados só. Pelo que eu soube, até o Tony foi demitido. Não vai mais ter essa coisa. E eles começaram a contratar gente nova. Deve ser mais barato também. Faz teste. As pessoas são boas, são atores que faziam teatro no Brasil inteiro. Chegam na Globo, nossa, eu contracenei com atores excelentes, tanto em Mar do Sertão quanto Guerreiro do Sol. Guerreiro do Sol, então, eu não conhecia ninguém. Todo o pessoal nordestino, atores, pessoal que fez Bacurau, que fez Cangaço Novo, atores espetaculares. Legal. E a Globo está com muito mais cara de brasileira, né? Quer dizer, a Globo antigamente parecia uma empresa italiana, assim. Todo mundo era branco, loiro, de olho verde. Quanto mais claro, era melhor. Hoje não. Você vê a Globo tem cara de brasileira. Globo News, o Jornal Nacional, Fantástico. Você começa a ver uma... Isso é cultural também, isso é cultura, gente. Isso é importantíssimo. A frase que você falou aí, né, ela diz que é atribuída ao Neruda, às vezes é atribuída ao Che, mas parece que é de um autor desconhecido, né? Os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera. Que até eu acho até uma frase um pouco piegas, né? A primeira vez que uma frase que eu vi o Lula falando. Autoajuda, né? Autoajuda. De autoajuda. Mas é bonita, é bonita. Agora, ver um bolsonarista usar para mim, porque eu estava falando na cadeia com essa história que ele falou ontem, que ele vai dar tiro, que ele vai meter... Aí alguém falou assim, bom, por mim tanto faz se ele for preso vivo ou morto, porque ele não pode atirar na polícia, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai... se a polícia resolve cercar a casa dele com helicóptero, o cara é que ele vai ficar dando tiro lá... A última vez que um ladrão pegou ele, tomou a arma dele, né? E foi verdade. 1 por 1.
Tomou Foi a um a arma, um. tomou a moto e tomou a dignidade dele. E você sabe quem achou as coisas? Foi esse cara que foi morto na Bahia, Rony Lessa. Né? Capitão Adriano. O Adriano, né? Capitão. Zé, estamos chegando ao final do programa aqui. Tá bom, querido. João Pedro, prazerzão te ver aí, parabéns. Manda um beijo para todo mundo aí. Manda um beijo para o Zé, João Pedro. João Pedro, eu me lembro eu tenho a foto com a faixa de presidente, viu? Certo, eu sei. Eu nunca esqueci desse desenho que eu fiz para você. Parabéns aí, meu amigo. Estamos juntos. Eu amo muito a cultura. Graças à cultura e acho que eu consigo dialogar e falar com o mundo inteiro que eu gosto. E é graças à arte. Foi graças à arte. Eu estou preparando duas peças. Eu estou preparando duas peças para voltar ao teatro. Uma para julho e outra para janeiro do ano que vem. Renato, eu comprei os direitos daquela peça A Baleia. Você viu o filme, não? Cara que tem 300 quilos. Eu vou ter que usar uma roupa que me deixa com 300 quilos. Estou morrendo de medo. Nossa. Não engorda para isso. Mas mantém o peso e coloca a roupa. É um negócio de louco. Eu recebi o que foi usado no filme. Em teatro é mais fácil, porque o teatro não tem close. Mas o do filme, ele tinha até um caninho com água gelada, porque a temperatura chegava a 50 graus. Olha só. Então, vamos voltar aqui, Zé, para a gente falar mais quando você estiver perto do lançamento. Valeu. Espero que você venha em Santos fazer uma apresentação aqui. Não, sem dúvida. Espero também na Bahia. E a Bahia, né? Valença. A Bahia eu vou sempre. Eu moro em Salvador hoje, Roberto. Você sabe disso. Eu moro hoje em Salvador. Sei disso. Eu vou para a Bahia sexta-feira, mas não vou para Salvador, não. Vou para uma praia deserta. Vou passar 5 dias na casa de uma amiga minha lá na Bahia. Mas não é Salvador, não. Obrigado, perto de Porto Seguro. Obrigado, Rovai. Um beijo. Beijão para vocês. A gente segue aqui. Parabéns, João. Tchau. Valeu.